O Morenão tem laudos. No começo da tarde dessa segunda-feira, dia 7 de janeiro, o vice-presidente e coordenador de competições da Federação, Marco Antônio Tavares, esteve no Ministério Público Estadual entregando os laudos do estádio Pedro Pedrocian, o maior do Mato Grosso do Sul. Não podemos esquecer que essa novela do Morenão se arrasta há algum tempo, desde 2014, quando às vésperas da Série B, o Ministério Público Estadual interditou o estádio, recomendando a federação, né? Porque quando a gente fala que interditou o estádio, não é uma expressão correta, afinal de contas, o Ministério Público não tem esse poder, mas ele recomenda, e recomendou à época que não fosse disputado nenhum jogo ali, sob o risco da marquise do Morenão cair. A verdade é que nós não tivemos futebol no Morenão depois da Série A de 2014, 2015, 16 e voltou em 2017. Mas muito, e para não dizer total, função e responsabilidade da Federação de Futebol, que acabou abraçando a causa. É bem verdade que em 2016, na campanha da candidata Rose Modesto, à época vice-governadora à prefeitura da capital, o atual governador Reinaldo Zambuja se comprometeu a ser parceiro para a liberação e reforma do estádio Pedro Pedrocian. No primeiro momento isso aconteceu. A TV Morena adiantou um valor para a federação poder fazer a reforma e depois o governador acabou devolvendo aos clubes o valor investido ali. Mas de lá para cá a gente ouve e ouviu várias vezes do Marcelo Miranda, secretário de Esportes do Mato Grosso do Sul, né? Até 31 de dezembro ainda não foi definido que ele vai continuar na pasta, que não tinha um mecanismo para o governo do estado repassar o dinheiro à União. E por conta disso o governo do estado não cumpriu com o combinado. E a Federação de Futebol é que tem abraçado o estádio Pedro Pedrocian, o que mostra a total incompetência dos clubes da capital. Nós temos na Série A 4 times, tivemos um na Série B, o time das Moreninhas, embora a Moreninhas fez questão de jogar no Jacques da Luz e acabou não conseguindo, mas os times da Série A não conseguem minimamente se organizar para a liberação do estádio. Em tudo dependem da força que o presidente da federação, Francisco Cesário, tem junto à universidade, ao governo do estado. E só lembrando, deixando registrado que o Operário é o único que faz questão de fato de jogar no Pedro Pedrocian. Não podemos esquecer que o presidente Américo Ferreira do Novo bateu na mesa já várias vezes dizendo que quer jogar no Jacques da Luz. O presidente do comercial, em entrevista à Rádio Sport MS, falou que jogos grandes ele fará no Morenão, mas os menores no Jacques da Luz. O União ABC defende que se joga no Morenão se a despesa for menor. Em relação ao campo, é inquestionável que o campo do Morenão é bem superior ao do Jacques da Luz. A verdade é que para o futebol da capital, para o público que nós temos nos jogos, na maioria dos jogos em Campo Grande, exceção aos clássicos e às finais, onde a procura é maior, obviamente, os públicos são pífios. Não paga-se a despesa do Pedro Pedrocian, que é custoso. E quem acaba arcando com essa despesa é a federação, que é fiadora dos clubes. Então, sem a federação, não tem futebol no Morenão. É uma constatação. Se a federação não é fiadora no aluguel do estádio, nas reformas que são feitas, não acontece sequer o envio dos laudos ao Ministério Público Estadual. Não podemos esquecer que o clube é responsável por definir e encaminhar os laudos do estádio em que ele vai mandar os seus jogos. Então, se o Operário quer o Morenão, deveria o Operário encaminhar os laudos, não a federação. Se o comercial quer o Jacques da Luz ou o Morenão, ele, comercial, que corra atrás, União e Novo da mesma maneira, não a Federação de Futebol. Os clubes devem apresentar à federação os laudos e a federação encaminhar ao Ministério Público, que responde se o estádio está apto ou não. Os laudos do Morenão foram encaminhados pelo vice-presidente Marcos Tavares, mais uma vez, entregues no Ministério Público Estadual. Nós temos, daqui para o início do campeonato, hoje dia 7, o campeonato começa dia 19, 12 dias, e o Ministério Público Estadual tem 30 para responder se o estádio está apto ou não. É óbvio que, como já aconteceu em anos anteriores, o Ministério Público deverá responder antecipadamente. Não podemos esquecer que o Estatuto do Torcedor prevê mudança de estádio 10 dias antes da bola rolar, a menos que haja interdição. Então o prazo é dia 9. Se dia 9 o Morenão não tiver liberado pelo Ministério Público Estadual, os jogos deverão acontecer no Jacques da Luz.
e não deveria ser mudado a menos que o Jacques da Luz fosse interditado. Não importa se o Operário Corumbaense vai abrir o campeonato e a TV Morena quer que o jogo aconteça no Morenão por uma questão até de logística. É o jogo da TV, o estádio é melhor para transmissão, mas ninguém tem nada com isso. Os clubes deveriam ter corrido atrás em tempo hábil e não ficar esperando apenas pela vontade da federação e da parceria da federação com os clubes da capital, que mais uma vez ficam atrás, não conseguem mobilizar o poder público, e o Morenão segue sendo um elefante branco que só a federação resolve o problema. Assim como foi em 2018 para o Novo poder jogar a Série D, para Moreninhas poder jogar a B do estadual. Então é uma situação que ou todo mundo se reúne e resolva de uma vez, ou vão continuar na mão da federação, e no dia que faltar o presidente Cesário ou alguém desistir e não entender que tem obrigação, porque não tem mesmo, quem tem essa obrigação são os clubes da capital vão passar apurado nessa questão de estádio que se alonga há muito tempo. É bom lembrar que Jacques da Luz, estádio da SERC, o Estado Noroeste da Série B, o da SERC e o Estado Noroeste vindos da Série B, o Laertão em Costa Rica e o Ninho da Águia são os únicos que já estão aptos a disputar o campeonato estadual. Lembrando que o Noroeste tem restrições, assim como o estádio da SERC. Então, a qualquer momento, o Ministério Público pode interditar e recomendar que não haja jogos nesses dois estádios. Falando do 7 de setembro, o 7 não tem presidente desde 30 de novembro de 2018. Foi quando venceu o mandato do Alex Lima. Com isso, não pode registrar jogadores na CBF. A federação, quando convocou o arbitral, solicitou que os clubes enviassem a documentação, a ata da eleição registrada em cartório, e isso não foi feito ainda pelo 7 de setembro. O Tony Montalvão, que é o gestor do clube, divulgou até antecipadamente, se não me engano, julho, agosto ou no início de setembro, que foi feita a eleição e que ele, Tony, foi eleito presidente do 7 de setembro. Porém, essa ata não foi registrada em cartório e não foi entregue nem na federação, nem na CBF, que exige a certidão atualizada dos dados dos clubes. Então o 7 de setembro vai passar por problemas, caso não resolva isso de maneira urgente. Conversei hoje com o Tony Montalvão, que me garantiu que até dia 10 de janeiro essa ata registrada estará nas mãos da federação. E a federação assim encaminha à CBF os dados do seu filiado. É bom lembrar que se até agora não foi feito isso, se o 7 de setembro for hoje no cartório, o cartório tem 30 dias para responder à solicitação de registro da eleição do 7. Então são coisas do futebol sul-mato-grossense, o estadual está às portas, começa no próximo dia 19, claro. Você vai ter total cobertura da Rádio Sport MS com todo o timão do Cláudio Severo e vem novidades por aí. Tá certo? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para toda vez que subir um vídeo você ficar sabendo daquilo que nós estamos falando do futebol sul-mato-grossense brasileiro e, claro, tudo que acontece no mundo da bola. Grande abraço a todos, futebol é a nossa paixão.